Olá, eu quero deixar uma mensagem de Natal para você. Este ano de 2020, o Natal está cercado de expectativas difíceis, uma circunstância desfavorável, vivemos incertezas, estamos diante de uma pandemia. Por isso, eu quero convidar você a olhar para o primeiro Natal, o Natal do nascimento de Jesus, que também é uma história cercada de momentos difíceis, de luto, de luta, de provação. Eu quero convidar você a olhar para a história do nascimento de Jesus. Eu quero ler o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 21, que diz: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, essa é a palavra do anjo para José. José descobriu que sua noiva estava grávida e o filho não era dele. E pela fé ele teve que assumi-lo. Maria, uma jovem, virgem, noiva, se viu grávida e correu grande risco de vida porque, naquela época, isso poderia gerar até uma morte por apedrejamento. Quanta dificuldade, mas a revelação do anjo para José é que o nome dele será Jesus e ele será o salvador do povo dele, dos seus pecados. Olha, se você continuar a ver a história, no capítulo 2, Jesus nasceu na época do rei Herodes, o Grande, e ele ficou enciumado com a possibilidade do nascimento do Messias. Ao descobrir que magos do Oriente vieram prestar honra, culto e adoração ao grande rei, o Messias, ele então planeja matar o menino. E isso coloca a segurança de José, Maria e também do próprio Jesus, ao ponto dos magos do Oriente nem retornarem pelo mesmo caminho. O anjo do Senhor aparece novamente a José e pede para que ele fuja para o Egito e leve Jesus para lá. Há um exílio forçado. Percebe quantas circunstâncias difíceis? Quando Herodes percebe que não saberá onde está o grande rei que nasceu em Belém e na Judéia, então ele resolve matar todos os meninos de 2 anos para baixo da região de Belém e da Judéia. O relato bíblico e histórico é que houve grande pranto em toda a Judéia. Que coisa horrível, que relato triste. Nós também vivemos um período assim, de tempos difíceis, mas foi no tempo difícil que Jesus se revelou a nós. O evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, ao relatar também da vinda de Jesus, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não longe de nós ou perto de nós, mas entre nós. Significando que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Significando que ele conhece as nossas dores, as nossas lágrimas e os nossos sofrimentos. Ele também passou por momentos difíceis. O profeta Isaías, um dos profetas que mais falam sobre a vinda do Messias, ele diz que em Isaías 53, versículo 4, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou, tomou sobre si. Jesus conhece as nossas circunstâncias difíceis, porque ele viveu circunstâncias semelhantes às nossas. Ele também chorou a morte e a perda de entes queridos. E no tempo do seu nascimento, houve um período de grande dificuldade. Mas o relato bíblico é de que Jesus, nesse tempo, veio para resolver o problema da queda e do pecado que gera tanto sofrimento para a humanidade. Neste Natal, mesmo que pareça escuro, mesmo que pareça sombria as expectativas do mundo, olhe para Jesus e comemore a vinda de Jesus. Porque no Evangelho de Mateus, ainda no período introdutório, no capítulo 4, ele lembra uma outra profecia de Isaías,
Isaías 9, versículo 2, fala da vinda de um menino, um rei que governaria. E olha só a citação de Mateus, no capítulo 4, verso 16, ao lembrar dessa profecia. Ele diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é esta luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. Jesus é aquele que lança luz sobre as trevas, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Salvador. Ele cumpre o seu chamado na cruz. E na cruz Ele sofre e enfrenta a maior dificuldade para que eu e você pudéssemos ser salvos. Por isso, neste Natal, eu te convido a comemorar o nascimento de Jesus, a não desanimar em momentos difíceis, a celebrar a sua vinda e a anunciar que Ele é o Salvador do seu povo. Que você tenha um feliz Natal. Que mesmo em circunstâncias de luto, como nós aqui vivemos nesses dias, que você possa confiar na esperança de Cristo Jesus, a nossa salvação. Feliz Natal e que Deus te abençoe.